Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós entregamos todas as manhãs, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, para que juntos nós possamos edificar a nossa vida, aquecer o nosso coração. Então eu peço que você abra a tua escritura, que você abra o teu coração. Hoje nós vamos meditar no Salmo 15, amém? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então ele começa dizendo para nós que nós precisamos ser íntegros em nossa conduta. O que é ser íntegro? É ser uma pessoa reta, é ser uma pessoa inteira, é ser uma pessoa que pratica o que é justo. E nós temos que ser cristãos que não damos um jeitinho brasileiro. Isso não faz parte da vida de um cristão. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos praticar atos de justiça. Então, a nossa justiça precisa ser segundo o coração de Deus. E ele fala assim, que de coração fala a verdade. Então, um cristão, ele precisa ser verdadeiro. O nosso pastor está nos ensinando muito sobre liderança. E um líder, ele precisa ter esta convicção em seu coração, que ele precisa ser uma pessoa verdadeira. As mentiras, muitas vezes, elas são ciladas para derramar sangue. Então, às vezes, uma mentira pode causar até uma morte. Nós precisamos estar conscientes disso. Então, nós precisamos ser pessoas verdadeiras, que falam a verdade. Ele fala assim que não usa a língua para difamar. Isso é tão sério. A Bíblia fala ali no Provérbios 18, 21, que a morte e a vida, elas estão no poder, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nesta manhã, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem usado a sua língua para a morte ou você tem usado a sua língua para a vida? Nós precisamos estar cientes de que a nossa língua, ela pode abençoar ou ela pode amaldiçoar. Mas um líder, um cristão verdadeiro, ele precisa sempre estar ciente que a sua boca precisa estar sempre abençoando e não amaldiçoando. Ele fala assim, não faz o mal ao seu semelhante. Meu esposo, ele sempre usa esta palavra e fala assim, fazer o bem e não olhar a quem. Ele aprendeu do pai dele e ele está sempre fazendo o bem. Ele tem isso no coração dele e é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Sempre decididos a fazer o bem. Então, todos os dias pela manhã, quando você acordar, tem esse desejo no teu coração de fazer o bem a alguém. Se nós sermos verdadeiros, se nós amarmos a verdade, se nós decidirmos não fazer mal ao nosso semelhante, isso significa que nós estamos amando a Deus, que nós estamos querendo agradar a Deus, porque quem fala a verdade agrada a Deus, mas quem fala a mentira está agradando o inimigo. E ele fala também para nós, ele nos instrui aqui nesse salmo, ele fala assim, olha, não lançar calúnia contra o seu próximo. A calúnia, a difamação, elas são crimes contra a honra das pessoas. Se nós caluniarmos uma pessoa, nós, principalmente se nós não temos provas, nós estamos sujeitos
as sanções, com penas de reclusão e também com multas. Nós podemos ser multados por caluniar alguém. Caluniar é ofender o nosso próximo. Então, nós precisamos estar cientes de que a calúnia não agrada o coração de Deus. Então, não seja uma pessoa que usa sua boca para caluniar. Um cristão, ele não deve agir assim. Ali em Provérbios 16, 28, a palavra de Deus fala que o homem perverso, ele provoca dissensão. E ele espalha boatos, e esses boatos afastam bons amigos. Então, às vezes, uma calúnia, às vezes, uma difamação acaba afastando bons amigos, acaba destruindo amizades. Então, nós não devemos agir desta maneira. E ele fala assim, que é para nós honrarmos os que temem ao Senhor. Nós precisamos decidir no nosso coração, ter essa prática da honra, honrar os nossos líderes, honrar nosso pai e nossa mãe, honrar os nossos irmãos, sabe? Isso faz com que você seja um cristão diferente. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Ele fala, mantenha a sua palavra mesmo quando você sair prejudicado. Ser pessoas de palavra que mantêm a sua palavra. Muitas vezes vai acontecer de nós sermos prejudicados, mas se você deu a sua palavra, seja fiel para manter a sua palavra. Ele fala também, ele nos instrui aqui para a gente ser pessoas que não empresta dinheiro visando lucro. Então, não ser agiota, sabe? Sai deste lugar de agiotagem. Isso não é para um cristão, sabe? Você precisa ser uma pessoa que pratica o que é justo. Ele fala para nós não aceitarmos suborno. Uma pessoa que aceita suborno é uma pessoa que se vende. Né? Nós precisamos não nos vender, nós precisamos ter princípios, ter valores. Um homem que agrada o coração de Deus, ele tem princípios e ele segue os princípios de Deus. Então, quando nós ultrapassamos os limites de Deus, isso não vai ser bênção na nossa vida. Deus não vai poder nos abençoar. Para que Deus possa nos abençoar, nós precisamos respeitar as leis de Deus. Nós precisamos respeitar os decretos, os limites de Deus. Se nós somos cristãos, se nós dizemos, né, que nós somos cristãos, nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus. Porque muitas pessoas falam que são cristãos, que são crentes, mas não agem de acordo com o cristianismo. Então, quem é cristão precisa verdadeiramente ler esse salmo e colocar esse salmo dentro do coração e decidir em seu coração, fazer como está dizendo nesse salmo, né? Dizendo aqui, ser íntegro em sua conduta, praticar o que é justo, de coração falar a verdade, não usar a nossa língua para difamar, não fazer mal ao nosso semelhante, honrar aqueles que temem ao Senhor, manter a nossa palavra, ser pessoa de palavra, não emprestar dinheiro visando lucro. Então, se você está nesse lugar de agiotagem, peça para o Espírito Santo te ajudar, te abençoar, para que você saia deste lugar. E não aceitar suborno, não ser uma pessoa subornável, não, ser uma pessoa íntegra, correta. Ele fala assim, olha, quem age assim, quem procede assim, nunca será abalado. Amém? Que você tome posse hoje dessa palavra, que você aceite essa palavra, que você coloque essa palavra no seu coração e que você tenha um dia muito abençoado por Deus. Quero abençoar o teu dia, quero abençoar a sua vida.
Eu espero que essa palavra ela venha de encontro ao que está dentro do seu coração, que você decida ser essa pessoa correta, justa e íntegra. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.